Sua Excelência, antigo presidente Joaquim Chissano, muito obrigado por nos receber no seu gabinete, presidente. É uma honra poder estar aqui e bem-vindo ao Tu para Tu Podcast, concordo? Muito obrigado. Há muitos boatos nas redes sociais, não sei se o presidente Chissano está nas redes sociais, nos Facebooks, acompanham, mas há muitos boatos. E talvez a primeira pergunta seria: como é que está o presidente Chissano de saúde? Estou muito bem de saúde. Certo. Nunca fiquei hospitalizado já há muitos anos. Uau, então esses boatos são boatos. São boatos. Que dizem o quê? Não, há muitos rumores, Dizem boatos que do eu Facebook. já morri. Quando eu saí ainda não havia administradores. A propósito, eu teria sido talvez o primeiro administrador negro se eu tivesse aceito o convite. Porque para me cortar as pernas, para eu não prosseguir os estudos do anúncio. E quando veio a confirmação do anúncio, era como a história conta nos dias atuais, que foi o general Alberto Chipando que disparou o primeiro tiro, ou constatou-se depois? Não era como... Eu creio que aqui em Moçambique, sobretudo vocês jovens, já não conseguem conversar nas vossas línguas, nas línguas dos vossos pais. Mas eu acho que os cotas, os pais nesse caso também têm culpa nisso, porque muitos não ensinam xangana em casa, preferem falar em português com os filhos. O defeito veio já de trás. Ainda há uma passagem no livro que li, que o presidente Chissano chegou a jogar futebol numa dada altura com Eusébio. Se eu estivesse naquela altura, eu ia olhar para aquilo que está, não havia de acreditar. Crazy. Era uma pessoa que tinha um bom coração. Bom coração. Eu vi o Samora Machel chorar às vezes, porque tinha um coração assim muito... A guerra civil cá em Moçambique, né? Exatamente. Então, o último nome no Assusa Chilembe vamos saber se o presidente Joaquim Chissano, Assusa Chilembe para o Afonso da Cama. Família, bem-vindos a este episódio especial do Tu para Tu Podcast Concordo. Hoje é um marco importante, é o nosso 100º episódio. Três anos no mercado e hoje estamos a marcar o nosso 100º episódio, então muito obrigado a todos vocês que têm estado a apoiar o podcast. E para este episódio estamos com um convidado que dispensa apresentações, família. O nosso convidado faz parte da memória coletiva, da nossa memória coletiva de Moçambique, e é uma das melhores pessoas, se não a melhor pessoa, para poder contar a história do país, porque não só viveu durante esse período todo de Moçambique, mas fez parte também da construção e a edificação da nossa nação Moçambique, família. Então é uma honra poder estar aqui com Sua Excelência, antigo presidente Joaquim Chissano. Muito obrigado por nos receber no seu gabinete, presidente. É uma honra poder estar aqui e bem-vindo ao Tu para Tu Podcast, concordo? Muito obrigado. E boa tarde a todos os que me ouvem. Presidente Chissano, talvez podemos partir. Há muitos boatos nas redes sociais. Não sei se o presidente Chissano está nas redes sociais, nos Facebooks, acompanham, mas há muitos boatos. E talvez a primeira pergunta seria: como é que está o presidente Chissano de saúde? Estou muito bem de saúde. Certo. Nunca fiquei hospitalizado já há muitos anos. Uau, então esses boatos são boatos. São boatos. Que dizem o quê? Não, há muitos rumores, boatos do Facebook. Que eu já morri. Houve uma vez que eu estive hospitalizado e que disseram que eu já tinha morrido. Foi preciso a ministra da Saúde ir me visitar no hospital com a televisão para eu falar e conversar, e depois não foi preciso desmentir, porque estava lá a falar. Sim, então aquilo já cancela a narrativa. Não, agora nessa nossa era
das redes sociais, fake news espalha-se muito rápido. Então, mas dá para ver que o presidente ainda está com boa saúde, talvez melhor que muitos de nós jovens, talvez. Sim. Bom, eu ainda faço alguns exercícios, né? Ok, Diários. ok, certo. Tipo caminhada. Eu caminho, assim, pelo menos, ultimamente, 5 quilômetros 3 vezes por semana. Uau, crazy. 5 quilômetros. Ultimamente faço isso. Yeah. Uau. Epá, eu, presidente, eu confesso que eu nem faço isso em um mês. Então, acho que estás muito saudável mesmo. Yeah. Presidente Estado, podemos recuar há 75 anos, exatamente 75 anos. O presidente Sano foi o primeiro aluno negro a matricular-se no Liceu Salazar, na altura, hoje conhecido como Escola Secundária Josina Machel. Naquele tempo, o presidente Sano sequer sonhava que 75 anos depois a mesma escola teria uma mistura das várias raças, tem negros, tem brancos, tem os mistos. Naquele tempo, dava para imaginar que 75 anos depois teríamos isso acontecer. Sim, naquele tempo dava para imaginar, só não sabia com que velocidade, porque na época em que entrei para o liceu, já havia um, uma tomada de consciência de que era preciso desafiar os tempos para se encontrar a educação. Menos que eu fui o primeiro a entrar, depois, juntamente depois entrou a escola Mucumbi, e depois dele, talvez 2 anos depois dele, foram entrando mais alguns, é, e, e até que se criou uma secção do liceu no Alto Maé, que se chamava a secção do Alto Maé. Ok. A maior parte dos negros que entraram já foram frequentar o liceu nessa secção do Alto Maé. Alguns ficaram no Liceu Salazar, onde está, mas a maior parte foi para essa secção do Alto Maé. Bom, e foi aumentando o número. Mas nem por isso, ao chegarmos ao governo de transição, encontramos um número significativo de, de pessoas com sétimo ano do liceu. Ok. Não encontramos. Havia um pequeno número que terminou o liceu, portanto, a parte complementar do liceu. Mas mesmo o ensino geral, havia muito poucos. Lembro-me que tivemos que procurar pessoas que tivessem já nona classe, que era para enviarmos para Dar es Salaam para serem treinados para alguns serviços. E foi muito difícil encontrar em 1974, 75. Portanto, a velocidade não foi assim tão grande, mas já se esperava, né? Porque era um esforço que os negros, os pais faziam, né? Sobretudo aqueles que, como o meu pai, eram assimilados. Similares. Então, que já tinham mais aberturas, mas em geral todos preocupavam-se em furar o cerco, né? Presidente, o que são ou eram os assimilados? Os assimilados eram cidadãos de segunda, terceira categoria, talvez. Moçambique era uma colônia em que os colonizadores eram portugueses. E, no princípio, designava-se mesmo por colônia portuguesa. Era uma província, assim. Yeah. E, teoricamente,
consideravam-se todos os cidadãos cá que viviam como portugueses. Mas, como havia diferenças, havia os indígenas e os não indígenas. Os tais portugueses. Então, os que vinham de Portugal não eram indígenas, evidente, mas havia os que nascidos de cá, não eram todos chamados indígenas. Os portugueses que nasciam cá não eram chamados indígenas. E os mestiços também não eram chamados indígenas. Os indianos também que vinham da Índia para ficar aqui não eram indígenas. Indígenas eram os negros. É isso. Os negros. De tal forma que a palavra indígena, que devia significar o natural de uma Sim, região sim. ou de um sítio, passou a ser uma palavra pejorativa para dizer é uma pessoa incivilizada, uma pessoa boçal, ignorante, uma pessoa a quem se podia escravizar, a quem podia se empregar em trabalhos forçados. Uma pessoa de categoria baixa. Ora bem, os indígenas não tinham a mesma oportunidade de educação que tinham os europeus ou os brancos, porque também essa palavra europeus, os portugueses, para evitarem de chamar brancos, Brancos. chamavam-se por simplesmente europeus. Ah, então não era tipo um racismo, claro. Era Não, para não separar por branco, negro, era indígenas e europeus. era europeus, indígenas e europeus. Mas para os indígenas não hesitavam em chamar o seu preto. Ó seu Ixi. preto, venha cá. E Então, o presidente Santos sendo o único negro a estudar naquela altura, acho que sofria muito. nem tanto lá no liceu, né? Ok. Nem tanto lá no liceu. Eu contei a pequena história que eu tive no primeiro ano, quando entrei no meu livro que eu escrevi. Sim, sim. Contei uma pequena um pequeno grande incidente, vamos lá dizer, porque um meu colega lá queria ver como é que reage um negro quando sofre, né? E que quando me deu um soco no frúnculo que rebentou e doeu, né? E, bom, eu retaliei da minha maneira, mas ele depois justificou que queria ver o negro, como é que o negro reage quando sofre. Bom, mas depois disso, lá no liceu, tive pouca segregação em relação a mim, mas também não havia outra maneira, porque quando acabavam as aulas, cada um ia para a sua e nunca havia tempo de conviver. Ah, não conviviam juntos. Nós vivíamos no bairro do Caniço, né? Portanto, no bairro da Lata, que é o bairro do Caniço, enquanto que os europeus viviam na cidade. Então, havia uma divisão E a Clara. clara entre raças e onde viviam. Portanto, a cidade Sim. estava toda dividida. De maneira que os indígenas estudavam nas escolas missionárias, Certo. onde a educação era mais baixo, Ok. né? Porque, segundo eles, era preciso ensinar aos indígenas apenas o suficiente para poderem servir a soberania portuguesa. Era para servir só. Portanto, o suficiente para isso. E, Não ambicionar a ser mais yeah, que isso. e então, também para manter a subjugação, diziam eles, olha, é preciso educar, mas devagar. Devagar. Talvez sabiam que quando o indígena tivesse conhecimento, podia lutar por mais direitos. Sim.
E isso foi Acredito. patente depois quando começaram as independências na África e Exato, os exato. movimentos Pan-africano. pan-africanos. Então, eles começaram a continuar a refriar Sim. a educação. Mas que a educação era diferente. E o tratamento, portanto, era diferente. Muitas coisas, por exemplo, os indígenas não podiam entrar nos cinemas para Uau. europeus. E aqui em Maputo havia um cinema só que era para indígenas, que era o Cinema Império, aí a caminho do aeroporto, na Avenida de Angola. Já não existe hoje em dia. Então, era isso. E depois, pronto, aproveitávamos ir também ver filmes que eram exibidos na igreja da Missão de São José, As missões. de Janguene. Eh, Ora, havia essa segregação racial. Bom, ah, então, quando entra esta figura de assimilação, ah, ou de assimilado, consistiu em pessoas que eram dadas a quem se dava mais Privilégios. direitos, privilégios, por exemplo, como a entrada para uma escola, de antes era só de brancos. eh. Eu, quando comecei a escola primária, era talvez do segundo grupo ou terceiro grupo de, de, de pretos que entravam Uhum. numa escola de brancos, mulatos e, vamos lá Isso já dizer, não é indianos. maleice, já Não, Malaice não. Malaice era escola missionária. missionário. É. Yo, família, então se estás a curtir este episódio e gostaste do meu traje hoje, hoje era uma ocasião especial, então precisava de um dress especial também. Entrei em contato com o Xizoro, então esse fato foi feito à medida pelo Xizoro, custom made. É só verem os detalhes, custom made pelo Xizoro. Estou muito confortável, então se quiseres um fato igual, é só entrar em contato com o Xizoro. É made in Mom. Peace. Carlos. O assimilado tinha que fazer um requerimento para assimilação. E as condições é que tinha que ter pelo menos a quarta classe Ok. de ensino. E devia saber falar português, portanto, e devia saber comer à mesa com faca e garfo. Talheres. O assimilado, portanto, tinha que renunciar muito da sua cultura para começar a aprender eh, a cultura portuguesa. Eh, mas nem exigiam lá tanto que ele fosse muito evoluído nessa área, mas o suficiente para poder conversar. E então, às vezes, faziam provas, exames, para provar se ele já estava em condições para ser assimilado. Repara que não era para ser cidadão português, era para ser assimilado. Porque o assimilado não tinha o bilhete de identidade como cidadão. Tinha um alvará da assimilação. E o alvará da assimilação era um papel de 35 linhas, onde se escrevia que ele era assimilado. Ok. Então tinha que exibir este alvará de assimilação para ter certas regalias, para ser contratado para umas certas funções na administração pública. Podiam ser administradores, etc. Não. Até quando eu saí ainda não havia administradores. A, a propósito, eu teria sido talvez o primeiro administrador negro se eu tivesse aceito o convite. Uau. Porque para me cortar as pernas, para eu não prosseguir os estudos, Sim. logo que fiz o ensino geral, me ofereceram a possibilidade de escolha. Portanto, de ir ser treinado rapidamente para ser administrador. E eu disse que não queria continuar. E continuei, fiz a
o 7º ano dos liceus, que agora é a 12ª classe, É equivalente à 12ª. é equivalente à 12ª. E era o 7º ano dos liceus. 7º ano dos liceus. É. Então é tipo 7 anos de escola secundária. Ou não? É isso, mas a intensidade de ensino era tal que no 5º ano já se tinha terminado o ensino secundário geral. E então havia mais 2 anos para quem quisesse ir para a universidade. Certo, certo. Isso era assim, era a escola secundária geral. Na escola comercial, onde era mais fácil a matrícula de indígenas, que não chegam a ser indígenas, ou de não brancos, escola industrial, escola comercial, ali tinham um curso geral e depois tinham que ir para o instituto comercial antes de entrar para a universidade. A coisa era diferente. Bom, mas os assimilados era isso. Sim. Não, é importante saber. Eu sempre ouvi, acho que a minha equipe, nossa geração também sempre ouvia, tipo, por exemplo, os meus pais a contarem que nossa família é assimilada, etc. Então não sabia ao fundo o que é. Por Tipo, exemplo, para ir para o cinema, eu tentei ir para um... E fui, porque depois discuti, era num tempo em que a gente já se revoltava. ok. Com o cartão de estudante, passado mesmo pelo próprio dono do cinema. Então eu tentei entrar lá e fui barrado. É isso. Mas depois refilei e Yeah. deixaram-me entrar numa primeira fase e quando ia entrar a polícia barrou e disse que aquele cartão de estudante não servia. Para eu entrar para o cinema precisava de apresentar o alvará de assimilação, portanto o tal papel. Sim. Eu disse, E andar com alvará para todo não, sítio. eu não tinha esse alvará porque eu não era assimilado. Tinha aquelas regalias pelo facto de eu já ter feito deste ser um estudante liceal, Ok. portanto do liceu. E já estaria no 4º ano, no 5º ano, então eu Sim. teria Yeah. Então, que ser respeitado dessa maneira. sim. Naquele tempo, para ter acesso ao entretenimento, a pessoa tinha que se humilhar dessa forma, só para ir ao cinema. Para o cinema. E isso criou essa revolta no presidente e também os demais. Aliás, fazíamos isso e íamos essas, porque não fui eu sozinho que fez, os meus colegas também fizeram, íamos para esses cinemas para provocar a discussão. Mesmo que se não nos deixassem entrar, nós fazíamos uma discussão. Bom, neste caso, eu discuti com o gerente e o gerente achou que não devia permitir-me levar isso até os jornais, não sei o quê. Níveis, essa suavidade. ODs para os OGs. Cheers. Cardão. Em Malícia eu cresci lá. Certo. Eu nasci lá. E o meu pai era professora. Primeiro era catequista e professora ao mesmo tempo. E acompanhei a vida da missão onde os padres fizeram muita coisa realmente. Há uma passagem na obra que o presidente fala do padre que esteve lá a liderar a missão. E fez muita coisa. Fui encontrar em Macau
Ok. Em Macau, quando fui visitar, já não sei se já tinha deixado de ser chefe de Estado ou ainda era. eh, eu creio que já tinha deixado. Então fui visitar Macau e o presidente da Câmara Municipal de Macau convidou-me a visitar a Câmara Municipal e lá ele mostrou-me um livro que tinha uma fotografia de Malaice. Ok. E o que era isso? Era a, a pequena casa que lá se encontra, que foi utilizada como igreja, que é lá onde eu fui batizado, é lá onde os meus pais casaram, aliás, Ok. e, e é lá onde frequentava as missas. eh, mas mostraram essa mesma casa, que essa mesma casa tinha sido a primeira escola de artes e ofícios daquela missão. Ok. É, que hoje tem uma grande casa que se chama Oficinas, que não está a funcionar atualmente, mas que é, foi construído lá. Mas, ao mesmo tempo, nós éramos obrigados naquela missão a cantar o hino nacional De de Portugal. Portugal antes de entrar para a igreja, Hum. para a missa. Antes de rezar. Então Tinha... tínhamos que, com mão estendida, a moda de Hitler, quer dizer, a continência que era dada para o Hitler, que é a mesma que se utilizava na mocidade portuguesa. Ok. Então, antes de entrarmos, era isso. Vi Em com... Malaice, também vi o que ele ensinou na agricultura, esse padre. eh, e fez muita coisa, como uma machamba que também beneficiou a própria igreja, né? Que construiu 35 escolas. Uau. eh, Então eram bons europeus. era esse. Mas também esse era, foi um padre que depois não seguiu em rigor o celibato, porque fez filhos Uau. naquela área, mas mesmo assim, Com moçambicana. como moçambicana, Não resistiu aos negra moçambicanos. indígena. Mas pronto, Então foi por, uma por, quebra grande mesmo daquilo que eles vinham yeah, seguindo. yeah. Mas por causa das obras que ele fez, continua a ser querido pelos Os moçambicanos. moçambicanos, ok. Só que ele ficou triste, disseram mais tarde, por eu ter me juntado a Frelimo, né? Mais tarde, quando ele soube, porque ele tinha a função de formar bons portugueses. Então fracassou. Portanto, aí não. Até Yeah. ainda tenho fotografia dele. Ok, certo. É, Já tem aqui na obra. Tem é, uma fotografia. mas tenho outra que está com meu pai Ok. com o professor Antônio Mobianco. Yeah. Ok, certo, certo. E ainda em uma há uma passagem no livro que li que o presidente Santos chegou a jogar futebol numa dada altura com Eusébio. Sim, com Eusébio, sim. Acho que é algo que muitas pessoas não sabem, que o Não, presidente Santos... o Eusébio jogava futebol aqui. Na Uma falada. realidade, jogava aqui no Mafalala, né? Sim, sim. Antes dele jogar nos clubes. Sim. E havia aqui o nosso clube de jovens. Eu estava nos júniores desse clubezito. Uau, crazy. É O presidente Santos era jogador mesmo. uma falala que não joga. Ah, todos Na jogavam. areia. Era cultura. Na areia, com bola de papel, Uhum. com churruto, quer dizer, bexiga de vaca soprada. Comprávamos então para jogar e depois com bolas de borracha, Xingufo. mas chegamos a
a jogar com bolas verdadeiras, né? Verdadeiras. Ok. Mas é assim, é nesse ambiente que o Eusébio se formou. Mas ele já destacava-se de vocês aí, tipo, dava para Já, ver que ele seria. já. Aham. Então foi descoberto nisso, não é? Uau. Ele não chegou a passar mesmo por aqueles clubes da terceira divisão. Não, ele Foi direto. foi logo recrutado para ir para baixa. Mas a mãe dele, do Eusébio, achou que ele devia estudar e pensou que mandando ele para Malaice, para o internato, na missão de Malaice, ele iria estudar e jogar menos futebol. Só que quando eu estava no internato, foi descoberto por diferentes clubes. Os olheiros aí. E havia competições dos distritos vizinhos, o Xai-Xai, o Guijá, Manjacaze, Chibuto e talvez Macia. Havia competições e ele andava a rondar de grupo em grupo contra o outro. Por exemplo, quando jogava Manjacaze contra o Chibuto, os Manjacaze haviam de convidar o Eusébio para jogar para eles, etc. Uma espécie de contratação. Contratação. Então ele perdeu muito tempo também e os estudos não estavam a andar muito bem até que voltou a Maputo. Ok. Então é aí que, depois de termos jogado na Mafalala, fomos jogar, jogávamos em Malaice. E lembro-me de um remate que ele fez muito forte, que o guarda-redes de facto foi bom porque defendeu, mas também caiu. Era muito forte. Caiu e vomitou porque a bola foi para a barriga. Né? O presidente Sá não era o guarda-redes? Não era eu. Qual era a posição? O guarda-redes. Não, eu joguei sempre como médio. Médio, ok. Como médio. E nos dias atuais, o presidente Sá não acompanha futebol? Tipo, no Mundial esteve a acompanhar, a torcer por alguma seleção? Não, acompanhei o Mundial. Mundial. Há muitos jogos, não todos. Né? Acompanhei, vi Argentina contra a Espanha. Espanha, que é a final. A final. Mas tinha visto também outros jogos da Argentina contra a Inglaterra. Certo. A Argentina contra a Inglaterra foi forte. As nossas seleções africanas que lá estiveram representaram bem também. Também, eu acho que sim. Acho que sim, mas tínhamos que jogar melhor para podermos, pelo menos, ficar em terceiro ou quarto lugar. Sim. Chegar às meias finais, exato. Acho que só Marrocos é que chegou aos quartos finais, tipo das seleções africanas. Já merecia passar para mais à frente. Sim. Marrocos merecia passar para mais à frente. E o presidente tem um jogador preferido, tipo Ronaldo ou Messi? Dos atuais? Eles são bons na época deles, né? Ok. Não se compara aos... Mas o Ronaldo é bom. O Ronaldinho é bom. Ok. O Messi é bom. Aqui mais que eu podia... Domingues? Domingues para os nossos. Para os nossos temos o Domingues e este jovem. O Jenny Catamo, que promete muito. Exato, está no Sporting. Promete muito. Falando em prometer, a nossa seleção sub-17, os Mambinhas, qualificaram para o Mundial de Qatar, vai ser em novembro. É preciso muita atenção, penso que a sociedade toda aqui, não só o ministro dos Desportos, dê um apoio a esses Mambinhas, porque mostraram que são capazes de evoluir muito rapidamente, porque é um grupo que
que jogou como grupo, né? Sim, sim, Não sim, é só sim. um talento aqui, talento ali. Yeah, São todos é o sub-17 conjunto, e exato. mostraram que podem ir para muito longe. Exato, Yeah. exato. Se crescerem juntos, quem sabe o Mundial Yeah, Séniores yeah, também yeah, yeah, estaremos lá. yeah, yeah. Yeah. Presidente Sano, estamos a falar de Portugal um pouco. Algo que está acontecendo nos dias atuais é muitos jovens moçambicanos estão a emigrar para Portugal à busca de novas oportunidades, novos empregos, assim, emprego, né? Novo emprego, emprego. E recuando para a década 60, o presidente Sano também foi para Portugal para estudar medicina. Então, isso não é algo de hoje, tipo, o fato de jovens estarem a emigrar para outros países, especificamente Portugal, no caso de Moçambique, né? Qual é o ver do Se presidente? bem que aí é uma diferença, né? Exato. Nós, no nosso tempo, os negros aqui iam para Portugal com um propósito, busca de educação, porque aqui não havia universidades, Ok, eu já tenho agora. não havia universidade, nenhuma universidade, não havia nenhum ensino, nível de ensino superior. Mas também iam no, no plano de desporto, sobretudo para futebol. E eram recrutados e para jogar em Portugal, como foram os casos dos primeiros Matateu. Bom, há outros antes de Matateu, mas foi famoso os dois Matateus como grandes jogadores. Eram dois irmãos Matateus e depois foram outros, como Hilário, como o Hilário que também jogou aqui numa falala, na areia, com o Barata e, e jogava com os meus primos, com o meu irmão também, que era mais velho que eu. Mas então houve muitos que apareceram lá. E a questão do Matateu foi muito importante, porque ele tornou-se tão famoso que os portugueses lá, quando viam um negro, pensavam que era futebolista qualquer, menos que não. Sempre que via um negro pensava que é futebolista. Então muitas vezes por onde eu passava chamavam, é um Matateu, um Matateu. Então o Matateu era o negro, Yeah. um Matateu. Então foi um grande futebolista. Felizmente ele pôde vir cá fazer uma visita depois da independência, esse Matateu. E, portanto, eram os negros que apareciam lá. E houve casos de negros que foram para lá, levados pelos seus patrões e outros para trabalhar. Mas, em geral, não havia uma imigração de andar à procura de emprego, como esse está-se a referir. O Aroca foi lá para estudar, Domingos Aroca. Eu fui para estudar, o Pascoal Mucumbi foi para estudar, e Mariano Matsinha, Marcelino dos Machungo, Marcelino dos Santos e outros, Espírito Santo e não sei quem, foram para estudar. Porque não tinham opção, era o único sítio onde podiam ir para ter acesso à universidade. Nós não tínhamos, durante muito tempo, não éramos um país de migração. A nossa migração fazia-se para a África do Sul. Sim. É onde muitos os indígenas iam trabalhar, sobretudo nas minas, né? Mas também na agricultura. E, portanto, não éramos um país de migração. Agora, eu não conheço quais são as condições atuais de Portugal em termos de oferta de empregos. Não sei, ainda não observei bem, mas
houve um momento em que nós recebíamos para cá, recebíamos cá muitos portugueses que vinham procurar emprego em Moçambique. Wow, crazy. Tivemos já há alguns anos atrás. Yeah, okay. E lembro-me que estive em Portugal um dia em que fui contactado por um engenheiro. Um engenheiro que estava a trabalhar como motorista. E que pediu uma audiência comigo através de um padre moçambicano que está lá. Mas era para ver se eu podia encontrar algum emprego para ele aqui. Cá em Moçambique. Cá em Moçambique. E, portanto, mas pode ser que as condições agora sejam boas para os moçambicanos emigrarem para Portugal para encontrar empregos lá. Pode ser, não sei bem. E não sei o que ganham agora com essa migração. Mas tendo em consideração que hoje Moçambique também temos dificuldades ainda de Emprego formal. De encontrar empregos. Os jovens fazem tudo. Podem ir para Portugal experimentar, como os que vão para a África do Sul. Trabalhar para não ganhar nada. Epa. É caricato, é caricato. Mas o presidente encoraja, vamos lá, tocou na falta, né, de emprego formal que tem para a juventude. Vemos muitos jovens, por vezes, quem assiste o podcast na sua maior parte são jovens moçambicanos, dos 18 aos 30 anos. Então muitos concluem os estudos, têm os diplomas, estudam nas várias universidades que temos, mas depois não conseguem se engrenar no mercado de trabalho, não conseguem um emprego. Qual é o conselho que o presidente Chissano daria a esses jovens que não conseguem encontrar emprego formal e estão cá no país? É que os jovens não deviam ir estudar para encontrar emprego. Profundo. Devia ir estudar para ter conhecimento. Ok. E depois transformar esse conhecimento em trabalho. É preciso estudar para ter conhecimento. E com conhecimento pode-se criar trabalho. Mas é preciso que a partida se autoeduquem ou que sejam educados nesse sentido. Por quê? Eu encontrei uma senhora lá na minha aldeia que veio me falar do seu filho, pediu ajuda. Então, que ajuda queria? Dizia que o filho tinha terminado os seus estudos, mas que não tinha emprego e não sabia como viver, porque não era aceite a matricular-se num nível superior por causa da idade que tinha, que já era avançada. Eu achei estranho, mas mesmo assim perguntei a ela o que ela fazia. Ela disse que era membro de uma cooperativa. É membro de uma cooperativa e que vivia com aquilo que produzia na cooperativa. Eu disse, bom, aí está, o teu filho não precisa de procurar emprego. Só tem que se juntar à cooperativa para mãe e filho produzirem o dobro para casa. Ok. Já tem como fazer. E já pode apoiar as crianças nas pequenas. Ele pode trabalhar. Portanto, o que devem procurar não é emprego. Devem procurar trabalho. E o trabalho pode ser o autoemprego. Autoemprego. E podem ter criar condições para que outros jovens possam trabalhar ganhando dos rendimentos desse trabalho. Onde trabalha um, rende-se alguma coisa. Onde trabalha dois, rende-se mais.
A minha esposa teve um projeto, um programa de formação sobretudo, não só, mas também homens foram formados, né? Mas sobretudo mulheres, vamos dizer, raparigas, a, a fazer na culinária, portanto, Sim. cozinhar, nos bordados, corte e costura, para fazer roupinhas para as crianças da escola, etc. Ensinou isto aqui e depois dava, conseguia ter uma máquina para dar a quem tivesse feito o curso para pagar depois. Ok, boa. Botões, algum tecido para começar e tal. E Já iam esta produzindo, depois pagam. pessoa ia fazer e empregava pessoas para casear os botões, para cozer os botões, para fazer as bainhas, etc. Portanto, empregava-se mais uma pessoa. E a instituição encarregava-se de ajudar na gestão. São coisas dessas que se deve... Entre vocês jovens, Criar. há quem sabe fazer gestão. Se pode aliar com uma pessoa que sabe fazer qualquer coisa das mãos, que não sabe fazer gestão, etc. É preciso criatividade. E eu penso que vocês deviam estar em melhores condições para criar do que nós, os mais velhos. Ok, então o presidente encoraja a nós jovens a empreender. Empreender. Não só depender do emprego formal. Yeah. Podiam conversar nestes termos, mesmo com o próprio governo, para ver onde que o governo pode encontrar formas de apoiar. Eu sei que há fundos aí que estão criados, mas os jovens têm que ter iniciativas para sustentar esses fundos. Não, nós já estamos aqui, o podcast, então acho que é uma forma também de criar, pelo menos, emprego para a juventude, empreender. Então, se estás a assistir este episódio do Tu para Tu Podcast com Cardo, a probabilidade é que milhares de moçambicanos também estejam. Nós somos o maior podcast de Moçambique e uma das plataformas com mais alcance para poder dar visibilidade ao teu negócio, ao teu serviço ou à tua marca. Então, se quiser chegar ao público certo, entre em contato conosco através do e-mail que está a passar cá abaixo, que é o comercial@tupratu.podcast.com. Entre em contato, família, e juntos vamos chegar até a melhor solução para fazer a tua marca crescer. Peace. Cardo. Eu tive uma história muito caricata, porque por falta de bolsa de estudo eu tinha recorrido à própria Universidade Portuguesa para a bolsa de estudos e que a resposta não tinha vindo até eu fugir de Portugal. O presidente Sano fugiu. Fugimos num grupo bom, no meu grupo éramos 50 estudantes das colônias portuguesas, mas tinha havido outros grupos que tinham fugido por causa da situação política na altura. Okay. O movimento já estava a começar cá deste lado. Cá deste lado já tinha começado, sobretudo na Guiné-Bissau, já tinha começado a luta armada. E Angola, a luta armada começou no ano mesmo em que nós fugimos. No princípio desse ano, já tinha começado em 1960, assim. Mas em 61 foi mais forte. E então a PIDE tinha que agir. Portanto, todos esses que estavam no caso estando no Império, já não é tempo da Amílcar Cabral. Isso já não é muito tempo. A Amílcar Cabral já era dirigente na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau. Ok, então Guiné, Gana foram os primeiros. Não. Guiné não.
Ok. Guiné não. Guiné-Bissau não existia. Não existia. Quer dizer, não existia movimento de libertação sequer quando Gana ficou. Ghana foi o primeiro. Yeah. Gana é que foi o primeiro. O país a conquistar a independência. Não foi por guerra, não, por Sim, luta sim, armada, sim. né? Luta armada. Mas na Guiné-Bissau foi a luta armada. Foi a luta Foi armada. depois das independências das colônias francesas. A Guiné-Conakry, Senegal, Senegal, Mali. Costa do Marfim, Mali e outros. Ok. Yeah. Então o presidente e os amigos, digamos, fugiram para onde? Para a França? Para a ou França. Para a França. Para a França. Passando pela Espanha, né? Ah, Para a Espanha. ok, certo. E quando ao certo iniciou a luta armada em Moçambique, quando é que souberam que, ok, já começou a luta armada? Não tinha começado a luta armada quando nós fugimos. Não, perguntava quando, tipo, em que momento da vida do presidente? O presidente esteve cá em Moçambique ou ainda estava na Não, Europa? a luta armada de libertação de Moçambique, a luta armada começou em 1964. 64. Então, mas eu enfatizo a luta armada, porque a nossa luta não foi só armada. Tivemos a luta diplomática, a luta política, que é de mobilização, trabalhos clandestinos, etc. E até chegarmos à luta armada. Começou antes a Portanto, luta. sim. Portanto, já a nossa fuga constituía parte da luta. Porque enquanto nós, estudantes, estávamos a fugir em 61, já havia grupos a criar movimentos de libertação. Uns na Rodésia, outros na Tanzânia, outros no Malawi, e depois formaram a Frente de Libertação de Moçambique. Ora, portanto, a luta armada começa depois, em 1964, no caso de Moçambique. E a nossa fuga desse grupo de estudantes de quase todas as colônias portuguesas foi em 1961. 61, alguns anos antes. Em 1961, antes, portanto, da formação da própria... Mas já era luta, só não era armada. Não era armada e também não era somente do movimento Sim, organizado. Né? Éramos nós estudantes, o MPLA já estava em luta, estava organizado. Tinha uma causa comum, podemos dizer. Então foi nessa altura que os movimentos de libertação de então, em 61, formaram a CONCP, a Conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas. Então, e este movimento, este de estudantes foi recebido já por essa CNCP, que na altura tinha como secretário-geral o camarada Marcelino dos Santos, em 1961, porque ele a CNCP foi criada em 61, o mesmo ano em que nós fugimos, e Marcelino dos Santos ficou o secretário-geral da CNCP. E depois o presidente Stano voltou para Moçambique ou tipo, em 1964 já estava cá? Ou... Não, em 61 ainda foi tentar estudar, mas ao mesmo tempo a ser um ativista em prol da luta de libertação nacional na França, participando em vários eventos revolucionários para apoio das lutas de libertação, as lutas revolucionárias, como por exemplo era o caso da Argélia, né? Em que os estudantes
juntavam-se para apoiar essa luta de libertação e nós, moçambicanos, que não éramos muitos, na França éramos só 2, Uau. mas estávamos envolvidos Uhum. nessas campanhas que não deixavam de ser perigosas também, porque havia muitos reacionários franceses que faziam perseguição de quem participasse nesses movimentos de solidariedade com a Argélia, né? Uhum. Portanto, os estudos na França não tinham, quer dizer, não, condições boas para realmente Yeah. continuar, até que fui chamado a juntar-me à frente em Dar es Salaam. Ok. Tanzânia. Mas já como estudante, tive o contacto com Eduardo Mondlane, Dr. Eduardo Mondlane, e tomamos uma posição em relação à questão da unificação dos movimentos de libertação que existiam então, e fizemos este encontros, até foram 2, em Paris. Em Paris, portanto, já era luta, né? Continua. Sim. E eu fui selecionado para ir a Dar es Salaam para dialogar com os movimentos de libertação que existiam separados para a União, e falava isso em nome dos estudantes moçambicanos, que não eram muitos, mas fizemos como se fôssemos muitos, porque a nossa voz ficou muito forte mesmo, e ouvida, e também com o apoio do Dr. Eduardo Mondlane. Estávamos no mesmo. Então o papel do presidente Santos sempre foi de diplomacia. E então fui para lá e em abril, nas férias da Páscoa, e portanto antes do presidente Mondlane ir para lá. O presidente Mondlane foi para lá mais tarde para o mesmo propósito, ou para finalizar esta unidade, e depois, pronto, criar a Frelimo. Há uma discussão de quando é que foi formada a Frelimo. Sim. Mas devo dizer que oficialmente foi criada quando houve uma reunião séria em Dar es Salaam para criar. Porque tinha havido E quem esteve presente nessa reunião? Era o presidente Santos? Não, eu não estive presente, porque eu tinha voltado para a França. Okay. Eu voltei para a França, depois teve o presidente Mondlane. Okay. E depois dessa reunião é que se preparou o Congresso. O primeiro Congresso, que teve lugar em 1962. Certo. Também há uma discussão sobre quando é que a luta armada foi declarada. Yeah. Qual foi o comunicado que o presidente Santos teve naquele dia que a luta armada iniciou? O que aconteceu? Olha, quando começou a luta armada, no dia 25 de setembro de 1964, eu estava em Moscou, Rússia, nos treinos militares. Mas quando eu saí de Dar es Salaam, como eu já era membro do Comitê Central, fui informado, o vice-presidente, que era Uriah Simango nessa altura, tinha-me informado para guardar segredo, mas que eu ficasse a saber que no dia 25 ia se declarar
desencadeamento da luta armada. Hum. E dito e feito, estávamos em Moscovo e ouvimos a declaração na rádio e os dirigentes soviéticos ou russos que estavam a tomar conta de nós tinham nos avisado que haveria naquele dia, portanto, esse anúncio. Só que eu, do grupo, eu já sabia, porque e também então confirmei aos camaradas que eu já sabia. Portanto, ficamos a aguardar meia-noite e um bocadinho depois da meia-noite, então veio a confirmação do anúncio. E quando veio a confirmação do anúncio, era como a história conta nos dias atuais, que foi o general Alberto Chipando que disparou o primeiro tiro, ou constatou-se depois? Não era como... Eu creio que pode ter havido mais tiros nessa altura, porque o anúncio foi um anúncio para todos e que eles ouviram cada um separadamente. Então havia 4 frentes. Havia a frente de Cabo Delgado, a frente de Niassa, a frente da Zambésia e a frente de Tete. Estavam já prontos para começar a luta. Agora, pode ter sido que todos dispararam ou ao mesmo tempo, uns um pouco depois do outros, mas a informação que chegou mais depressa à sede foi do ataque de Macomia. Macomia. Yeah. Okay. Foi de Macomia e quem estava a dirigir as operações aí era o Alberto Chipande. É daí que saiu o primeiro tiro. Sim. Foi em Macomia. Pode ter sido que os outros, mas eu não penso que não há de ser difícil agora encontrar os tiros que foram disparados no outro lado. Ok, interessante. Mas foi esta a primeira informação que chega a Dar es Salaam e que é publicada. Que de facto começou. Macomia, certo. E vamos lá, um fast forward. No posto administrativo de Chai, distrito de Macomia. Certo, ok. Então ficou para a história aí, porque muitos tem uma discussão, certo? Como é que sabiam que foi o primeiro tiro? Então é algo que se fala muito. Exato. Então, o presidente San, avançando um pouco, alguns anos depois, depois da independência, o presidente San foi nomeado presidente após a morte do presidente Samora Machel. O presidente San ainda muito jovem mesmo. Olhando para os dias atuais, primeiro, como é que o presidente San sentiu-se quando foi nomeado presidente? O que sentiu naquele dia? E a segunda questão que está coligada, talvez, é: nos dias atuais, o presidente San acha que os jovens moçambicanos têm a capacidade de também poderem assumir esses cargos de muita responsabilidade, como o presidente San era muito jovem na altura? Eu creio que sim, que tem. Ok. Temos aí o presidente Chapo. Ok, pouca gente o conhecia. Pouca gente o conhecia, mas pronto, revelou-se também em pouco tempo, já quando assumiu certas responsabilidades, ainda mais jovem, nas províncias antes de Inhambane, de Nampula e depois de Inhambane. Portanto, eu creio que há muitos jovens com as mesmas possibilidades, com as mesmas capacidades. Depende da exposição em que cenários foram expostos da luta, da direção, de direção de qualquer coisa. Isto está relacionado com aquilo que falamos há bocado,
que eu disse que é preciso estudar não para ter diploma, mas para Conhecimento. ter conhecimento. Não se pode comparar totalmente a situação em que os jovens daquele tempo tiveram que tomar responsabilidades e a situação em que os jovens de agora podem tomar responsabilidades. Primeiro, a condição dos problemas que era preciso resolver, a situação política e social do país é diferente. Dissemos há bocado que não havia universidades aqui em Moçambique, portanto não havia muito pouca gente formada, mesmo ao nível secundário. E os jovens, portanto, tinham que dar aquilo que podiam dar. Então, ia aprendendo a fazer, fazendo. Experiência. Aprendendo a dirigir, dirigindo. E estávamos quase todos na mesma situação. Os jovens hoje, temos uma grande parte de jovens, não é a maior parte, mas é uma grande parte de jovens com formação. Sim, sim. Técnica, com formação académica. Em segundo lugar, há os meios de comunicação que temos, e mesmo a própria população tem novas percepções. Há muito pouca coisa que é preciso explicar. Se eu fizesse um discurso hoje para as massas, eu se calhar havia de demorar muito tempo, porque estava habituado a explicar cada coisa. Exato. Mas hoje a própria população, por causa dos meios de comunicação, internet, as televisões, portanto, há mais educação, não só para esses jovens, mas também para o próprio povo em geral, sim, não sim. Educação académica, mas conhecimentos de várias coisas que antes o povo ignorava, né? É verdade. Para lhe dar um exemplo, eu um dia estava a conversar com a minha avó e a minha avó perguntava, mas esses que estão nos a fazer a guerra são de onde? Referia-se aos da Renamo. Okay. E referia-se a Nhacama. Ok. Então eu disse, sim, são moçambicanos. Eu disse, mas como dizem que eles vêm dali de Mussapa. Mussapa era Mussurize. Mussurize, ok. Portanto, para ela, Mussurize já não era cá, não era Moçambique. Hoje já sabe, a população toda sabe, quando se fala de moçambicano, Moçambique, já não faz essa confusão de sim, que sim. Tem que ser portanto, uma visão limitada do que é Moçambique. Não sabia. Mas já sabe-se muito mais coisas. Exato, é verdade. É de maneira que há muita capacidade, há muito conhecimento já. É preciso criar uma nova forma de convicção, sobretudo conhecer quais são os objetivos. Então, para tal também devia-se confiar nos jovens também. Não, o jovem faz-se confiar. Faz-se confiar.
O jovem faz-se confiar por aquilo que faz, né? Ok. Nunca ouvi da população alguém a dizer que não queremos este dirigente porque é jovem. Sim, Nunca nunca. ouvi. Ministros que andam e tal, são recebidos e discute-se com eles. Nunca ouvi essa falta da confiança por parte de coisa. Agora, os próprios jovens é que pensam às vezes que não são capazes. Não Não se confiam confia. nas suas capacidades. Exato. Precisamente porque à partida pensam que estão a formar-se para servir alguém. Hum, É, sim. para ter um patrão, Não para criar. não para criar, não para poder. Então é disso que o presidente falava no início, que é importante estudar para ter conhecimento, não para ter emprego. Senão já estás a formatar a tua mente para servir. Já provaste para aprovar? Froze satisfaz a tua sede. Família, estamos de volta. Tu para Tu Podcast com Cardo. Hoje estamos com Sua Excelência, antigo Presidente da República, Presidente Joaquim Alberto Chissano. Se estás a assistir esse episódio no dia que o episódio foi ao ar, dia 30 de julho, quinta-feira, também conhecido que é o dia do lançamento do plano estratégico da Fundação Joaquim Chissano, 30 de julho. É o plano estratégico para a próxima década, então é de 2026 a 2035. Vamos deixar o link para o plano estratégico cá na descrição deste vídeo do YouTube, então podem ler, o link está cá. Presidente Chissano, Fundação Joaquim Chissano, o plano estratégico está sendo lançado hoje para os próximos 10 anos. O que podemos esperar? Sei que o plano estratégico está lá, mas assim, de forma resumida, o que podemos esperar da Fundação nessa próxima década? Sei que a equipe, o presidente Santos estão a trabalhar arduamente nesse plano estratégico. O que podemos esperar? O que traz para a juventude e os moçambicanos no seu todo? Nós esperamos uma nova dinâmica da execução dos desejos de longa data que os fundadores da Fundação tiveram. Esperamos encontrar formas mais eficazes para combatermos pela paz, pela manutenção da paz, para termos uma paz perene no nosso país, mas também para termos paz nas nossas comunidades, nas nossas famílias e em cada um dos indivíduos, cada um de nós como pessoas. Uma atividade da Fundação mais eficaz para criarmos condições para que haja mais formas de evitar conflitos armados e mesmo os conflitos não armados que encontrem formas de soluções pacíficas. Estamos a ver uma fundação com capacidade de participar para fazer com que as pessoas combatam a fome e que combatam as doenças endêmicas, combatam a pobreza, para que a Fundação tenha maiores capacidades para contribuir para a paz na nossa região da África Austral, na África e no mundo. Certo. Nós acreditamos
num mundo onde os Estados são interdependentes, as nações são interdependentes. Precisam de criar confiança entre si e formas de reforçar a sua solidariedade. Porque o desenvolvimento hoje exige isso. Mesmo os países mais desenvolvidos necessitam dos países não desenvolvidos ok. para continuarem a trazer melhor bem-estar para os seus povos. Nós estamos a ver uma fundação que vai conseguir realmente concretizar o desejo de promover a cultura moçambicana. Há muito que se perde da cultura moçambicana, sobretudo no que diz respeito a vários ensinamentos que se podem adquirir. Por isso, nós estamos a olhar para o estudo e o uso das línguas nacionais, para lá descobrirmos vários saberes que existem, que não se, às vezes não se podem expressar em outras línguas, como o português, como o inglês, o francês. Nós já vemos que em muitos países africanos as línguas nacionais são bem utilizadas. Sim, Swahili. O Swahili é uma delas, mas temos o Yoruba, Nigéria. Hausa na Nigéria, e Malinké, né, e várias outras, em que quando se chega naqueles países ouvimos as pessoas conversar nas línguas deles. Exato. Aqui em Moçambique, sobretudo vocês jovens já não conseguem conversar nas vossas línguas, nas línguas dos vossos pais. Mas eu acho que os cotas, os pais, nesse caso, também têm culpa nisso, porque muitos não ensinam Xangana em casa, preferem falar em português com os filhos. O defeito veio já de trás. Aquele esforço que fizeram para que os filhos tivessem aceitação, para poderem ser admitidos nas escolas. Estudar, então isso já trouxe um grande defeito. E a necessidade da língua portuguesa como uma língua oficial. Pode perguntar por quê? Por que o português e não uma língua qualquer? Tipo, trocar para Xangana. Dizer que é oficial. O porquê é que o português, embora seja uma pequena parte da população que fala, tem pessoas em cada distrito ou mesmo em cada localidade que fala português e que pode servir de intérprete em caso de necessidade. Ainda temos, herdamos muita documentação que é necessária para a governação do país e que está só em português. E começamos a educação também em português, porque havia um material que não era adequado, mas tínhamos que começar a fazer qualquer coisa em português. Certo. Por isso é que não fomos para o inglês, por exemplo, porque era preciso fazer tudo de novo. E foi por isso. E então, a dinâmica era própria, fez com que os nossos filhos se formassem assim e depois formaram os seus filhos também dessa maneira.
E calha, por exemplo, também o nosso esforço de unidade fez com que pensássemos que se os nossos filhos todos pudessem se comunicar, era melhor do que quando cada um falasse a sua língua. Isso Yeah, yeah, yeah. foi um erro, devia ter sido assim. É, houve várias atitudes, por exemplo, os meus pais, porque queriam que, sobretudo meu pai, que nós falássemos melhor português para irmos para a escola, para sermos admitidos na escola, sobretudo quando ele quis nos matricular em escolas para europeus. Sim. Então, exigia que nós praticássemos a língua portuguesa entre nós, mas não nos proibiu de falar português com outras crianças que não falassem português. Falar xangana Falar xangana com as com os outras outros. crianças. Uhum. E com a minha mãe, que era menos fluente em português, falávamos em xangana também. Ah, ok. Mas ele brigava. Mas havia famílias que proibiam, pura e simplesmente, os seus filhos de falarem em xangana por medo de que podia perder as oportunidades. Certo, certo. Mas vamos a tempo para de corrigir. Ah, é? E é isso que a Fundação Joaquim Chissano está a refletir. Certo. E quer refletir isso com todos os seus apoiantes, os seus fãs, os seus membros, que nós pensamos que hão de ser muito jovens, porque estamos a sentir que, apesar do pouco que fizemos e da pouca divulgação que fizemos, somos suficientemente conhecidos que muitos jovens querem saber como colaborar com a fundação. Com a fundação. Exato. E o plano estratégico que vamos lançar vai indicar mais os caminhos que queremos seguir e vamos ter uma grande adesão. Certo. A nossa fundação não é um partido político, portanto vamos ter contactos com pessoas que nem são do nosso partido e que vão dar grandes contributos. Portanto, estamos à espera de uma fundação que realmente vai contribuir para o principal dos objetivos, que é a paz. A paz. A paz. Ok, não, certo. Gostei muito, pude acompanhar um pouco daquilo que vai ser o plano estratégico, que é muito positivo. Precisamos de paz, precisamos muito de paz. E hoje estamos com o arquiteto da paz, o presidente Joaquim Chissano. Presidente, olhando para trás, vamos lá, 80 anos, quando 80 anos, o Joaquim em Maleiris estaria orgulhoso de como está Moçambique? Bem, em comparação à pré-independência àquela altura, como é que ele estaria a ver o país hoje em dia? Se eu estivesse naquela altura, é olhar para aquilo que está, não havia de acreditar. Crazy. Realmente fizemos muito. Yeah. O povo moçambicano fez muito, ultrapassou todas as expectativas. Só dizer que Moçambique é conhecido em todo o mundo. Moçambique é conhecido em todo o mundo. Mesmo quando nos proclamamos a independência, e alguns anos depois da independência, Moçambique ainda não era conhecido no mundo. Teve um episódio, eu estava a voar num avião de Nova York para Minnesota. Ok, Estados Unidos. Nos Estados Unidos da América. E ao meu lado estava um americano e que me perguntou de onde é que eu era. Eu disse que era de Moçambique. Ele perguntou, onde é que é Moçambique? Eu disse que Moçambique fica na África Austral. Em inglês, quando se diz África Austral,
disse Southern África. Então, às vezes confundem Confunde com com South South Africa. África. Uhum. Então ele Yeah. exclamou, vocês são do Nelson Mandela. Portanto, Nelson Mandela era mais conhecido do que a Moçambique. Uma pessoa. Então teve que explicar onde é que era. País vizinho. Está aí toda a história de Moçambique, ele ficou maravilhado. Então, e como esse, há muitos. E outro exemplo é que muitos países africanos e seus dirigentes ouviam-nos falar, fazer discursos, etc., mas não tinham ideia do que era Moçambique. Tanto quanto a sua vastidão, a sua diversidade cultural, a sua capacidade intelectual, não tinham a mínima ideia. E pensavam que, por exemplo, Maputo, de que se falava, era equiparado a um distrito da terra deles. Epa. E ficaram maravilhados. Só em 2003, quando tivemos a cimeira da OAG, muitos descobriram Moçambique nessa altura. Ok. Já 2003, muitos anos depois da independência. Foi cimeira Da União Africana. União Africana, ok. Quando o presidente Sano presidia a União Africana. Presidia a União Africana. Certo, vieram aqui realmente a partir desse tempo, então tudo louvores para Moçambique. Uau. Então, custou muito levar este conhecimento ao mundo. Ao mundo. É só olhar para a televisão e ver as pessoas que vêm aqui à procura de encontros com o presidente porque querem cooperar, querem investir e etc. Turismo também, vi que grandes personalidades americanos vão para Vilanculo. Como podíamos pensar em ter maiores jazidas de grafite no mundo? Um produto que é procurado porque é estratégico e sermos um dos maiores. Um dos maiores recursos naturais. Costumávamos dizer que temos a maior jazida de carvão. O carvão foi ultrapassado, mas ainda serve. Temos gás. Somos um dos maiores. Como é que a gente podia pensar isso naquela altura? Naquela altura, né? Tocando nesses recursos também, muitos estão de opinião que há uma narrativa tipo que as pessoas que se questionam com esses recursos todos que o presidente mencionou há bocado. Por que não nos tornamos no próximo Qatar, por exemplo? O que falta? Falta conhecimento. Falta conhecimento. Por que não nos tornamos... falta-nos o conhecimento. Para sermos nós... Sim. A dirigir. A dirigir. Não ter que eu ver. Eu visitei Qatar. Ok. Eu vejo que em todas as suas atividades, quem trabalha lá realmente são estrangeiros. A população de Qatar é maioritariamente de estrangeiros. Mas quem dirige são os catares. São os donos da terra. Quem dirige tem conhecimento. Mostramos nos Emiratos a maior torre, a mais alta, a torre mais alta do mundo. Okay. Mostraram-me e na construção daquela torre intervieram engenheiros famosos do mundo, mas quem estava na frente era um engenheiro Qatar, porque tinha conhecimento e muitas coisas. E vai levar ainda muito tempo para nós podermos ter o controle. Só que não se podia adiar
Não se pode adiar dizer, olha, foi descoberto o gás, espero que até que nós tenhamos o máximo de pessoas Conhecimento. formadas com o máximo conhecimento. Temos que encontrar formas, eu penso que temos que encontrar formas a partir de já de realmente Sermos nós à frente. sermos nós à frente para ocuparmos esses espaços. Mas sem esquecer aquele ponto que eu disse há pouco tempo, a interdependência entre os Estados. Sempre vamos precisar uns dos outros. Ok. Agora, esses recursos, posso dizer que são controlados por quem tem o know-how e quem tem dinheiro para investir. Sim. As Por isso multinacionais. Temos que encontrar a forma de um dia podermos inverter essa ordem. E porque nós estaremos com capacidades, com know-how e capacidade de gestão desses recursos. Certo. Presidente Santos, está sendo muito bom, está sendo uma boa conversa. Já temos que fechar daqui a pouco por causa da agenda do presidente, mas uma questão também que os jovens não vão perdoar se eu não for a fazer, é uma questão que gira muito nas redes sociais, é uma frase muito popular. Então, queria perguntar ao presidente Santos, quando o presidente proferiu a famosa frase, o cabrito come onde está amarrado, o que o presidente Santos quis dizer? Eu que disse isso. eu que disse isso. Não sei. Se fui eu quem disse isso, não sei em que circunstâncias teria dito. O presidente Santos nunca ouviu essa frase? Já ouvi, mas atribuída que eu fui o autor, Sim. não sei. Sim, mesmo no Google. No Google sai muita coisa, mas eu não sei se eu proferi no âmbito daquilo que já se dizia, porque cabrito come onde está amarrado, eu já ouvi antes de eu ser ninguém. Exato. Então, mas acho que teve um certo verdade, peso a vir do presidente. Não sei. Tinha que encontrar onde que eu disse isso para poder a pessoa que divulga isso deve ter tirado de algum sítio onde talvez tenha speech, pronunciado. exatamente, mas enfim, entender o contexto é diferente. Tem que se encontrar o contexto, porque até se calhar era para dizer que não devia comer onde está amarrado naquela conotação, né? Porque se formos naturalmente, o cabrito, se é amarrado, morre ali, como ele onde está amarrado. Sim. Mas pensando um bocadinho, eu penso que tem que se explicar bem esta se quiser aplicar para combater a corrupção. É preciso explicar bem, porque um cabrito, quando é amarrado num lugar, é porque precisas oferecer aquela comida que está ali. Portanto, a gente vai para um lugar onde tem um capim, pânico, por exemplo, que o cabrito gosta, a gente amarra e ele come. Quando acaba, a gente vai tirar o cabrito e vai amarrar no outro lugar. Sítio. Portanto, estamos a oferecer. Mas a corrupção não é isso. A corrupção é das pessoas que comem aquilo que não são oferecidos. Não são oferecidos aquilo ali. Então, é preciso encontrar uma forma para utilizarmos bem essa frase. Porque parece que estamos a dar razão. Sim. É isso que parece. Tipo, eu estou amarrado aqui, tenho que arranjar forma de comer aqui. O cabrito não é amarrado ali onde não deve comer. É amarrado onde deve comer. Então, mas
pronto, a expressão já se sabe que é utilizada para combate contra a corrupção. Pronto, se as pessoas entendem bem, é preciso sempre enquadrar bem essa expressão para ter o valor. Ok, certo. Não, Mas muito eu obrigado. gostaria de saber Onde foi? Ok. de Vou onde procurar a veio- fonte certa de onde foi e partir. Yeah. que é para poder explicar o que eu estava a dizer. De onde foi extraído. Mas no quando estive a ver na internet, recuava até 2007. Tipo, já era citado. Mas antes disso, então. Vou procurar a fonte certa mesmo de quando foi. Yeah. Yeah. Mas para te dizer a verdade, é que essa expressão é uma expressão muito Popular. popular, Sim. antiga. Uhum. E pronto. Não, certo. Yeah. O Presidente do Estado já quase é jeito de fecho mesmo. Nós temos um quadro aqui no podcast que é uma rubrica chamada O Assusa Xlembe, onde nós vamos citar alguns nomes de pessoas que o Presidente conhece, ou conhecia nesse caso, e o Presidente Chissano vai dizer se tira ou não o chapéu para essas pessoas, e é uma oportunidade para também tecer alguns comentários sobre essas pessoas. Já quase em jeito de fecho do episódio. Yeah. Ok, certo. Presidente Joaquim Chissano, o Assusa Xlembe para Presidente Samora Machel. Evidentemente, Certo. tira o chapéu, Uhum. bata a continência. Gostei. O presidente Samora Machel foi um moçambicano que soube dar a orientação a todo um povo na altura onde foi mais necessário. Ele juntou-se à luta de libertação, saído de uma posição boa onde ele trabalhava como enfermeiro. Naquela altura, os enfermeiros eram muito respeitados, era Ok. uma profissão De bem prestígio. respeitada, mas ele preferiu ir combater. E lembro-me que quando ele chegou a Dar es Salaam, aliás, eu não estava lá, mas ele próprio me contou que o presidente Eduardo Mondlane lhe perguntou se queria ir ter uma bolsa de estudo para ele estudar em qualquer lugar ou queria ir ser formado como militar para como guerrilheiro para para lutar para a libertação de Moçambique. Certo. Ele escolheu treino militar. Uau. E ele empenhou-se na formação política dos seus colegas já durante os treinos militares na Argélia. Formação política para sabermos. Era ele, não sozinho, mas ele foi notório para sabermos para que lutamos, contra quem lutamos. Havia um erro que as pessoas pensavam que lutávamos contra os brancos. Não era isso, não. Não era isso. Então, era preciso explicar o que era o colonialismo. Então, era contra o colonialismo que nós lutamos. Quando muito, falando em raças, era luta contra a discriminação racial, Opressão. a opressão, etc. Ouvi que também tinha
brancos, nesse caso europeus, que também faziam parte, ou queriam também estar na luta contra a colonização na altura? Houve. Hum. Ele próprio, o próprio presidente Samora Machel não aprendeu as coisas só lá. Teve amigos portugueses, brancos, que eram contra o regime de Salazar e com quem ele conversou muito aqui antes de se juntar à luta lá. Ok. E, portanto, é só para dar exemplo, né? Uhum. Mas também foi um exemplo de coragem. Exemplo de coragem na condução da luta, sobretudo depois da morte do presidente Mondlane. E tinha a admiração de todos os combatentes. Todos. E era destemido, menos que o próprio inimigo reconhecia as capacidades de direção, de comando do presidente Samora Machel. E depois da independência, o seu nome foi conhecido em todo o mundo por causa da maneira em que do nada conseguiu erguer a nação e a ter sucessos no desenvolvimento social e econômico. Não se devem esquecer que depois da proclamação da independência não encontramos muita educação, mas em pouco tempo creio que triplicamos o número de escolas de estudantes negros, portanto, daqueles que eram indígenas, em todo o país, e que, pronto, o que foi interrompido um pouco pela guerra que nos foi imposta, pelo regime minoritários e racistas da África Austral. Estou falando de África do Sul e Rodésia. Rodésia do Sul, que tinha proclamado independência unilateral através de um senhor chamado Ian Smith, que se proclamou primeiro-ministro. E ele encarou essa guerra com muita coragem, a tal ponto que ele envolveu as nossas forças no combate para a libertação do Zimbábue, que teve a independência em 1980. Já só tínhamos 5 anos de independência. Mas já estávamos a apoiar, com todos os sacrifícios, os nossos vizinhos. E mesmo no combate contra o apartheid, ele deu muito, clandestinamente, num momento muito difícil. Bom, pode-se dizer muita coisa sobre, Acho que podia ser um outro podcast também, só acerca do presidente Sam. Sim. Do presidente Era um discriminador muito rígido, porque o tempo exigia isso, mas para quem o conheceu de perto, era uma pessoa que
tinha um bom coração. Um bom coração. Eu vi o Samora Machel chorar várias vezes, porque tinha um coração assim muito... gostava das pessoas. Gostava das pessoas. Então... Não. Sousa Schlemp. Sousa Schlemp. Ok, perfeito. Podemos partir para o segundo nome. O segundo nome é de uma figura internacional. Sei que o presidente Sano acompanha o que está acontecendo no mundo por aí fora, sendo que também foi ministro de Negócios Estrangeiros com apenas 35 anos, então sei que talvez é uma paixão que ainda segue até hoje, saber o que está a acontecer nos outros países, na diáspora. Presidente Joaquim Chissano, o Assusa Schlembe para presidente Donald Trump. É muito difícil. É uma questão muito difícil. Yeah. Porque o Donald Trump é uma pessoa muito controversa no seu próprio país. Não é respeitado por uma grande parte da sua própria população, apesar de ter ganho as eleições. Sim, senhor, parece que todos. Mas as reações que ouvimos de lá dos americanos, por causa de medidas não bem equilibradas que ele toma, decisões não bem equilibradas. Ora era no caso de Venezuela, no caso do Irão, essa guerra não é toda a gente que apoia, já foi mandado parar há algum tempo com esta guerra. Bom, agora, pronto, os Jogos Olímpicos correram bem, apesar de que eram 3 países envolvidos, mas pronto. Canadá e México também. Correram bem. Mas reclamou-se das restrições, né? Tipo, por exemplo, para moçambicanos viajarem, nesse período tinham que pagar uma calção, porque depois $10 mil na embaixada. Não era só aqui, em muitos países. Portanto, é difícil tirar chapéu assim de repente. Mas vamos esperar, porque ele é presidente do país dele. E vamos ver, ainda tem alguns anos para frente, pelo menos 3 anos, né? São 2. Já fez 2? Sim, já fez 2. Deste mandato. Ainda tem 2 anos. Vamos ver se ele vai fazer qualquer coisa que o notabilize de positivo. Não, gostei da resposta. Muito sincera a resposta. Não tira o chapéu por ele. Né? Só para deixar bem claro. Ok, não, boa. Presidente Sano, o último nome que vou citar é um nome que, pelo menos nós da nossa geração que crescemos a estudar a história de Moçambique, acho que vai ser uma questão que vai ser do nosso interesse, da minha camada, da minha faixa etária e talvez um pouco mais velho também. O presidente Sano é considerado o arquiteto da paz, mas isso vem por causa da diplomacia que o presidente Sano teve numa altura em que tivemos a guerra civil cá em Moçambique, né? Exatamente. Então, o último nome no Assusa Schlembe vamos saber se o presidente Joaquim Sano, Assusa Schlembe para Afonso Dhlakama. Nas circunstâncias em que nós assinamos o acordo e com ele privei, e para os objetivos que nós queríamos atingir, até dado passo, posso tirar chapéu também. Ok, uau. Para um Dhlakama, porque conseguiu criar um respeito, uma nova imagem a certo momento. Portanto,
podemos descontar tudo O o passado. que tem de errado e respeitá-lo por aquilo que fez de bom. Só a história de como é que ele se mete nessa guerra deixa muito, mas não quero trazer isso de novo, porque muita gente pode não entender bem que ao mesmo tempo nós respeitemos uma figura dessas. Mas o meu trabalho era também para transformarmos as mentes, portanto, essa paz, Paz. transformarmos as mentes e ainda queremos que se transformem as mentes de todos para se virarem para a paz, para a unidade nacional, para a coesão do nosso país. É esse trabalho que, pronto, não se continuou com o Dhlakama, porque ele morreu. E também as condições internacionais e internas do nosso país mudaram. Não sabemos realmente se podíamos ter os mesmos sucessos esperados, mas creio que teria sido melhor se ele tivesse sobrevivido e continuasse o diálogo iniciado. Muito obrigado, presidente Joaquim Chissano. Foi uma honra mesmo poder estar com o presidente e termos essa conversa onde o presidente transmitiu a história e o conhecimento para a minha geração, para todos que estão a assistir. Acredito também não vai ser só a minha geração a acompanhar este episódio histórico do podcast. Acho que hoje fez história conversarmos com alguém que esteve presente em todos os momentos do país e passar essa história para nós. Acho que foi algo muito fantástico mesmo e agradeço pelo tempo, pela disponibilidade e aceitar conversar com um jovem moçambicano, presidente. Já em jeito de fecho mesmo, última questão, só para fechar mesmo. Estamos aqui, estamos a ver muitos prémios no gabinete do presidente Joaquim Chissano. Sei que é uma vida muito longa, cheio de história, muita história. Tem esses prémios todos, talvez alguns momentos difíceis durante o percurso da vida, alguns momentos difíceis, mas também algumas vitórias. Sei que o presidente Chissano também recebeu o prémio Mo Ibrahim pela excelente liderança, também vi isso, que é um prémio muito prestigiado. Se o presidente Chissano tivesse que carregar um único momento marcante, o momento mais marcante da sua vida até então, qual seria? Bom, mais marcante é aquele que já falamos, Certo. foi a assinatura do Acordo de Paz Acordos de paz. em Roma, com Ok. Dhlakama. Ok. Portanto, esse é o mais marcante. Certo. Estou a passar pela euforia que nós tivemos na proclamação da independência, né? Mas o Acordo de Paz foi fundamental para Moçambique continuar a progredir na sua vida para o desenvolvimento. Não é que dê os efeitos de imediato, mas cria as bases para o que estamos a fazer. Certo. Porque também mudaram as condições da vida internacional, tanto domínio econômico como domínio político. Mas com esta paz queremos que seja perene, Moçambique poderá fazer maravilhas. É preciso que a juventude encontre forma
de unir as suas cabeças para contribuir mais para construir do que para destruir. Profundo. Podem os jovens lutar por um pão e arrancar um do outro. A consequência disso é que ninguém vai comer o pão. E nós queremos que se juntem as cabeças. Pode haver diferenças, sim senhor, as diferenças nas cabeças de cada um, mas que se junte aquilo que serve para construir o essencial. Portanto, teremos que encontrar uma resposta. O que é que a juventude quer alcançar no futuro? A juventude, o que quer alcançar no futuro? Temos que fazer essa questão a nós próprios. Então, depois de verem da mesma maneira esse futuro, podem juntar esforços para realizar em conjunto, utilizando precisamente a riqueza da diversidade de ideias, os talentos que existem, dispersos. É isto que posso acrescentar à recomendação que já dei no princípio. Não, muito obrigado, presidente Joaquim Chissano. Foi uma honra ter-te no nosso podcast, nosso 100º episódio. Família, muito obrigado a todos vocês que acompanharam até o fim. Muito obrigado pelo apoio ao Tu para Tu Podcast. Concordo, para hoje estarmos aqui com o presidente Joaquim Chissano é graças ao vosso apoio. Então, muito obrigado também à Fundação Joaquim Chissano por conceder essa entrevista com o presidente Joaquim Chissano. Peace. Cardo.